Olá, alunos, bem-vindos à nossa última aula da semana, aula da professora Deusina. Hoje nós vamos falar da nossa aula de português, a nossa aulinha de português, que até às 8 horas da manhã e até às 14 horas, né? E depois vocês terão aula, mas é dos outros professores, tá? Então, nossa atividade de quinta-feira é a continuação da aula sobre contos. O que são contos? Contos, eles é uma narrativa, né? Uma história que cria um universo de seres, de fantasia ou de acontecimentos. Lembra que nós estudamos o conto Sete Corvos, né? Fizemos a leitura do texto na segunda-feira, fizemos a interpretação do texto, depois na quarta-feira nós demos continuidade à interpretação do conto. E hoje, na aula de hoje, eu quero que vocês escrevam o nome de 3 contos que vocês conhecem, que vocês já tenham lido. Eu acredito que vocês já tenham lido. Por exemplo, Os Sete Corvos, parte 1 é um conto, né? Que traz ali uma história de encantamento, onde os filhos de uma família se tornaram corvos, né? E foi um desejo que o pai fez e no momento de fúria, depois ele se arrependeu, mas aí ele não teve como voltar atrás. Mas outros contos que vocês conhecem, eu posso estar citando o nome de alguns aqui, por Branca de Neve, todo mundo conhece a história da Branca de Neve e os Sete Anões, é um conto, né? Conta a história de uma menina que conheceu, né, os seus amiguinhos, que foram os Sete Anões, e tem todo o desenrolar e o enredo da história. Tem a história da Cinderela, também é um conto. O Patinho Feio é um conto que todo mundo conhece. Tem também o Gato de Botas, tem o conto João e Maria, tem o conto do Chapeuzinho Vermelho. E outros contos, eu até citei também lá no primeiro, né, que foi o Aladim e Sua Lâmpada Maravilhosa, também é um conto. E existem outros contos. Esses aqui eu estou apenas citando alguns nomes de contos para vocês, tá? Então, que conta uma história onde tem personagens, tem o narrador. O narrador, ele pode ser um personagem ou ele pode só narrar a história. Narrador é quem conta a história. Ele pode contar a história e também participar da história. Ou ele também pode só contar a história e não ser um personagem, tá? Então, aí depende de cada história. Então, aqui nessa aula de hoje, eu quero que vocês, né, a atividade tem por objetivo fazer com que os alunos recordem outros contos já lidos. Você deverá escrever o nome de 3 contos que já tenha lido. Depois, escolha o que você mais gostou e diz o porquê. Então, aqui, nesse espaço, você vai relembrar o nome de 3 histórias, de 3 contos que você já leu. Pode ser dessas que eu citei. Você já leu, você vai escrever aqui. E dessas 3 que você escreveu, você vai escolher qual delas você mais gostou e você vai dizer o porquê. Por que você mais gostou? Tá? Então, eu citei aqui vários contos, né? Todos contos da literatura infantil, que eu tenho certeza que se você não leu, mas sua professora já leu para você. Tem os livrinhos de literatura infantil que vocês costumam levar para casa. Nós ainda não fizemos esse trabalho, mas nós vamos estar fazendo. Logo, logo eu vou estar encaminhando o livrinho de literatura infantil para que vocês leiam, para que vocês contem a história, escolha a parte da história que vocês mais gostaram, tá bom? Então, você vai escolher, vai relembrar aí, junto com a família de vocês, ou vocês mesmos, quais os 3 contos que você já leu, quais as 3 histórias que você já leu, você vai colocar aqui, e dentre as 3 você vai escolher uma e vai dizer para a professora, escrever aqui o porquê que você mais gostou, o que nessa história, nesse conto, o que te chamou mais atenção, tá bom? Então, é a nossa aula de hoje, uma aulinha apenas, e eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, que vocês fiquem em casa, que se cuide, que Deus proteja cada um de vocês e a família de vocês. E na segunda-feira estarei de volta com mais aulas.